Agora, o que aconteceu em relação, e isso vão aproveitar, foi um escorregão do Bolsonaro, tá? Em relação à pergunta da Vera Magalhães. Bom, Vera Magalhães, ela fez o seguinte, na hora, para quem não sabe, Vera Magalhães, ela é uma... Putz, meu, é difícil rotular uma pessoa, mas vamos dizer que ela gosta muito do PSDB. Ela é muito tucaninha, tá? É. E então já se esperava alguma coisa, ela é bem anti-bolsonarista. Então já imaginava isso. Só que ela não podia fazer a pergunta ao Bolsonaro. Então o que ela aproveitou para fazer? Ela fez uma pergunta ao Ciro com o comentário de Bolsonaro. E aí ela fez uma pergunta, obviamente, atacando Bolsonaro. E aí ela fala das vacinas e tudo mais e tudo mais. Bom, Bolsonaro fala o seguinte: você só pode estar apaixonada por mim aí, porque você não para de pensar em mim, tá ok? E aí, fala pra ela que ela tá sendo... Bom, tá sendo imprudente na pergunta ou qualquer coisa assim. E aí nisso, a galera levanta, todo mundo fica, nossa, que mal... Eu achei que ele faria isso até pra um homem, então não faz diferença se for homem ou se for mulher. Mas aproveitaram a pegada para falar que ele era machista, ou que destratava as mulheres e tal. Mas ele falou isso, ele foi ríspido com o Lula, ele foi ríspido com o Ciro Gomes. Então, pra mim, ele foi grosso. Mas acho que tem uma parte que foi muito boa que você perdeu. Se você não comentou, você perdeu. Qual? O Ciro Gomes falou daquele negócio de machismo. De novo, começaram a falar sobre machismo. Não, vou falar. Da hora que o Ciro Gomes fala que é um absurdo que ele falou sobre a filha dele. Então, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, não, essa daí é que eu tô falando mal do Bolsonaro aqui, porque realmente ele foi ríspido com várias pessoas ali, tanto Ciro Gomes quanto o Lula e até a Simone. Então, agora, falar que ele foi só com a... Simone não, machista, e foi só com a Vera? Não, ele foi com todo mundo, ele foi grosso mesmo. Já é o tipão do Bolsonaro, a gente já sabe. Então, bem ou mal, é isso aí. É jogar bola pro cara cortar. Não funciona mais. Então, e aí cada um vai ter sua recepção aí, né? Cada um vai ter seu julgamento. Beleza, pra mim foi simples. Na minha opinião, ele é daquele jeito com qualquer um quando ele vai responder ali. Então, não foi diferente. Agora, foi muito legal, achei assim, cena de novela, a hora que o Ciro Gomes fala, é um absurdo aqui, veja bem, né? Um absurdo que o Bolsonaro falou, que deu uma fraquejada. Aí o Bolsonaro respondeu, falando, olha, eu realmente falei isso, falei besteira, peço desculpas, vou pedir mais uma vez, mas, tu disseste que sua mulher só serve pra copular, né? Vamos dizer assim com você, só pra dormir com você. E aí, o Ciro Gomes, cara, não tinha onde enfiar a cara. Galvão sentiu. Não, sentiu o golpe ali. E aí, foi muito bonita essa parte aí, eu achei engraçada também. Pra você ver, todo mundo fala merda, né, cara? O Ciro Gomes falar que... Como que ele falou também? Que ele gosta de pregar paz, que é assim que outros ficam, um brigando com o outro, e ele tem que propor a paz. Cara, Ciro Gomes teve vários casos aí de brigar e em alguns momentos até tentar agredir pessoas que estavam ali tentando descredibilizar ele, enfim. Tem aquele caso do restaurante. E tem o irmão dele que quis passar com um trator em cima da galera. Você lembra, pra quem não se esquece, pra quem não se, né? Você lembra que tem o caso do trator ainda, do irmão dele. Tudo bem, é irmão dele, mas... Então, sim, o Ciro falou besteira, não tem muito o que dizer, né? O que mais? Da política brasileira, cara. Episódios da política brasileira. O que mais? E aí teve a pergunta da Vera sobre vacina, sobre essas coisas. Então, o que eu fiz para dar uma olhada em relação a vacinas? Jonas e eu fizemos uma tabelinha aqui, tá no computador do Jonas, então vocês não vão conseguir ver, mas eu vou narrar. Pode aumentar ou dar um zoom e puxar para cá a tela para eu poder ver melhor? Bom, caso vacinas, caso pandemia. Vamos aos fatos e aí vocês vão tomar suas conclusões. Alemanha, e dados atuais, tirei hoje, tá? Alemanha, até agora, houveram na Alemanha 147 mil mortes, tá? 147 mil mortes, com uma população de 83 milhões. Ou seja,
0,177% da população morreu de Covid. Tá? Dados oficiais, ou dados obtidos pelo aquele painel do Google, então vamos dizer que tem credibilidade. Uma empresa como o Google, a gente tem que credibilizar. Tá? Então, 147.083 milhões dá 0,177, guardei bem esse número. Tá, então menos de 0,2% da população, muito menos, né? Vamos pegar mais perto do 0,1% da população morreu na Alemanha. A Argentina, 130 mil mortes com 45 milhões, ou seja, 0,289, muito próximo do 0,3% de mortes na Argentina. Brasil, 683 mil mortes, 212 milhões de habitantes, 0,322, ou seja, 0,3, vamos dizer que é o triplo da Alemanha. Então o Brasil, até agora, num número bem pior do que o país lá da Europa, certo? Muito próximo da Argentina, ganhando da Argentina em número de mortes. Inglaterra, 205 mil mortes. Inglaterra é um país de primeiro mundo europeu. 67 milhões, ou seja, 0,306. Ainda abaixo do Brasil, mas muito próximo do Brasil e ganhando um pouquinho da Argentina. País de primeiro mundo, país que foi onde teve a primeira dose de vacina. A primeira dose foi na Inglaterra. São fatos, eu não estou dando opinião. Estados Unidos, 1 milhão de mortes, 329 milhões de pessoas, algo perto de 0,31, 16, ou seja, está empatado ali tecnicamente com Brasil e Inglaterra. Então, os três com casas depois da vírgula de igualdade. Austrália, que foi o menor que eu encontrei até aqui, 13 mil mortes para 25 milhões, ou seja, 0,05% da população, ou seja, metade de 0,1, que é o caso da... Qual é o primeiro? Da Alemanha. Mas a Alemanha está 0,17, então é um terço, é verdade. Um terço das mortes da coisa. Austrália. Então, vamos lá. Vamos falar de empate técnico, porque não adianta pegar uma casa depois da vírgula. Se morrer meia dúzia, um já ultrapassa o outro. Então, não vai mudar muito. Os três primeiros, vamos lá. Tá? Ô, Eduardo, foi até conferir a parte do Bolsonaro atacando o Ciro. Mas foi boa essa resposta, viu? Ele foi. Ó, 3 países em primeiro lugar: Brasil, Inglaterra, Estados Unidos. E aí vamos comparar o que cada um é. Primeiro, Estados Unidos, maior economia do mundo. Segundo, Inglaterra, uma das maiores economias do mundo. Um país teoricamente pequeno e uma ilha. Quando falam da Austrália, uma das coisas que usaram como desculpa... e quando eu falo Inglaterra, lembrando, não é só Inglaterra, é Reino Unido, para ser justo. Tudo que eu procurei, eu coloquei Inglaterra ali, mas é Reino Unido. A Inglaterra é uma ilha, o Reino Unido, né, são 2 ilhas. Então, não sei se esse simples fato de ser uma ilha faz alguma diferença na Austrália. Tá? A Austrália, diga-se de passagem... Como eu tinha alunos e estava lá dando aula para a Austrália, foi o primeiro país que eu comecei a dar aula, eu lembro muito de discutir isso com alguns alunos. E, cara, eu gosto muito de números e eu sempre fui em cima disso. E eu acho que a melhor resolução de números, de problemas, está em você estudar os números e achar ali. Então, a Austrália, no começo, quando não se tinha vacina nem nada, a Austrália cometeu um erro, mas eu vou falar qual foi a atitude da Austrália. Eu vi muito de perto, vamos dizer assim, porque eu estava toda hora conversando com pessoas morando na Austrália e vendo notícias da Austrália e tudo mais. O que a Austrália fez que eu acho que foi o mais inteligente? Tá? O Brasil, quando teve a morte do primeiro senhorzinho sufocando lá na Itália, o Brasil inteiro ficou com medo e fechou. Foi fechando. Né? Começou na Itália, com os senhorzinhos lá, a pessoa mais velha morrendo, foi vindo com um medo, com uma onda de medo, chegou no Brasil isso daí. Legal. Fechou tudo. E eu lembro de meu sogro e minha sogra não poder, elas queriam me visitar ver minha filha, né? Ver as netas, a neta, quer dizer, e eu falando pra minha esposa, falando, meu, besteira, a doença nem chegou aqui ainda. A gente está parando na hora errada.
Não tem ninguém. A cidade não registrou nenhuma ainda. Aí quando registrou a primeira, nossa, aí todo mundo ficou assustadaço quando registrou a primeira morte aqui em Bragança. Só que, tava tudo fechado. Isso foi depois, sei lá, de algumas semanas, alguns dias, não sei, não me lembro exatamente. Agora, como foi na Austrália? Eles não fecharam. Eles não fecharam assim, as pessoas continuaram trabalhando. Aí, o que aconteceu? Fecharam o país para a entrada de pessoas, afinal a doença não estava lá dentro. Então, quase ninguém infectado teve acesso à Austrália. Inteligente. Que foi uma tentativa do Trump também, diga-se de passagem, de fechar a fronteira lá com a China, ela quer impedir voo chinês, e ele foi altamente criticado. Vamos ser justos. Os Estados Unidos tentou fazer isso, mas é praticamente impossível você fechar os Estados Unidos. Né? Mas ele tentou, pelo menos no começo ali, que era o mais inteligente, bloquear a entrada de pessoas, não parar a circulação de pessoas. Então, fomos burros aqui de parar a circulação de pessoas, sendo que ainda não tinha doença para circular. Certo? Então, tínhamos que ter parado os aeroportos e tal, para impedir pessoas, cancelar a viagem de fora. Bom, assim, se for para ter medida, né, com austeridade, isso deveria ser feito. Então, a Austrália ela foi muito boa nisso. E aí que eu acho que foi o mais genial, que é muito óbvio, era assim, um mapeamento. Surgiu um cara aqui, ponto. Eles pegavam um raio, eles entrevistavam essa pessoa para saber onde ela foi e tudo mais, e eles fechavam esses locais para traçar a origem do vírus e colocavam esses caras em quarentenas. Quem chegava, né, de fora do Brasil ficava em quarentena. Bom, a gente não está falando de Austrália aqui, mas a Austrália ganhou. Agora vamos lá. Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Qual a diferença entre esses três países? Brasil é um país de terceiro mundo. Temos uma saúde precária, pelo menos é isso que sempre ouvi na vida. Saúde precária, Brasil é uma bosta, saúde é uma merda, porcaria. Tá? Temos Estados Unidos e Inglaterra, que são dois países de primeiro mundo. E o Brasil está empatado tecnicamente, está um pouquinho acima, mas está empatado. Olha, não chega a 10% mais que a Inglaterra, né, Jonas? Olhando aqui por cima. Sim, tá certo. Não chega a 10% a mais que a Inglaterra. 0,006% 0, dos Estados Unidos e 0,16% da Inglaterra. Então é muito pouco a diferença. Agora, beleza. Então, resultado da pandemia. Mortes, que eu acho que é o mais importante. Muito pequena a diferença entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Tá? Muito pequena. A Argentina também, vou falar que ainda a Argentina está um pouco maior, mas a Argentina teve o maior lockdown e se não está morrendo a galera de coisa, agora está morrendo de fome, né? Então não pode, coloquei a Argentina como uma referência ali, que tem um número muito parecido mesmo com o maior lockdown da história do mundo. Foi o mais comprido lockdown de todo mundo, tá? Agora vamos para a próxima informação. Porcentagem de população vacinada, tá? Porcentagem de população vacinada. Argentina, 83%. A Austrália, 84%. São os campeões aqui, pelo menos de acordo com o Google. Brasil, 80%. Inglaterra, 75%. Estados Unidos, 68%. Ou seja, tudo bem que a gente tem que não só levar a porcentagem atual, mas sim a porcentagem em relação com a aceleração. Ou seja, quanto tempo esses caras demoraram para chegar nessa porcentagem. Se ninguém tinha sido vacinado até semana passada e de repente semana passada até hoje todo mundo vacinou, é lógico que esse número não serve de comparação. Tá? Mas tem uma coisa que eu acho muito louca aqui. Como que isso eu acho injusto. Tá? Eu concordo com o que o Bolsonaro falou lá, o jeito que ele se expressou sobre vacina, a parada de jacaré, tá? Isso daí, eu até concordo, gente. Falou besteira, falou pra caramba. Mas eu acho injusto você dizer que ele influenciou pessoas a não tomar vacina. Porque a gente tem a mesma porcentagem de vacinados que a Argentina, 3% de diferença, 3 pontos percentuais de diferença, tá? E 1 ponto percentual da Austrália, e ganha ainda com 5 pontos percentuais da Inglaterra e
12 pontos percentuais dos Estados Unidos. Então, infelizmente, essa daí não concordo com quem fala é para aproveitar e falar mal. É para quem quer aproveitar e falar mal. Não quero falar bem, não quero falar mal. Pronto. Então, essa daqui é uma visão. Resumindo, o que eu quero resumir com essa tabela? Brasil está entre os maiores, beleza, concordo. Mas com a saúde precária que a gente já tem, que teoricamente deve ser pior do que Estados Unidos e Inglaterra, a gente está empatado com os caras. Porcentagem a gente ganha. O que eu quero dizer? É muito louco isso. Tá? Então, o debate sobre pandemia, considerando que ninguém sabia como agir com a pandemia, não dá para dar um vencedor aí, um perdedor. A Austrália foi muito bem, mas a Austrália tinha vantagens e ela aproveitou dessas vantagens e ela, no meu caso, na minha visão, teve uma das tratativas mais lógicas em relação à pandemia.